novamente, o caso deste mês é o caso do rapaz de 18 anos, cuja informação clínica era de um síndrome nefrótico corticorresistente, já com insuficiência renal crónica. Tinha também uma história familiar positiva, portanto, este rapaz tinha um irmão mais novo com 2 anos, também já com proteinúria na faixa nefrótica. O estudo imunológico feito até à data tinha sido sempre negativo e, portanto, avançaram para uma biópsia renal. A biópsia que chegou ao nosso laboratório era uma biópsia que continha córtex, com 7 glomérulos, dos quais 4 já estavam esclerosados, e nós conseguimos ver já nesta ampliação que era um rim já com bastantes alterações de cronicidade, nomeadamente em fibrose intersticial, que na biópsia chegava aos 70%, e conseguem ver já aqui, portanto, todas estas áreas de fibrose com atrofia tubular associadas e também já com muitos macrófagos espumosos no interstício, que não são mais do que um sinal indireto, de facto comprovam que este doente tinha uma proteinúria prolongada e arrastada há muito tempo. Quanto aos 3 glomérulos que não estavam esclerosados, os glomérulos tinham o tamanho no limite superior do esperado. Em termos de celularidade, não tinha propriamente uma celularidade muito aumentada, que era ao nível do mesanjo, e não tinha seguramente celularidade endocapilar. As paredes aparentemente estavam preservadas, portanto finas, sem evidência de espessamentos ou depósitos. Contudo, observávamos algumas áreas de expansão da matriz mesangial, como vemos aqui nesta parte superior do glomérulo, já com algumas adesões à cápsula de Bowman, que também está ligeiramente espessada. Aqui na coloração da prata, vemos claramente estas áreas de matriz mesangial já um pouco mais espessada, as paredes capilares bem, sem aumento da celularidade, e aqui a tal zona já de esclerose segmentar do glomérulo. Um segundo glomérulo, aqui já um pouco mais esclerosado, portanto com esta cápsula de Bowman espessada, e estas zonas aqui já quase nodulares de esclerose, com adesão à cápsula de Bowman, aqui em cima e aqui em baixo outra. O mesmo glomérulo, numa coloração do PAS, também que vai marcar bem de magenta estas zonas de esclerose, aqui em cima e aqui mais ao centro do glomérulo, com adesão à cápsula de Bowman, que está bastante espessada. E finalmente o terceiro glomérulo também com uma lesão de esclerose segmentar, como vemos aqui, bem representada. Portanto, enquanto tínhamos algumas áreas de túbulos razoavelmente preservados, não atróficos, tínhamos também extensas áreas de fibrose e atrofia tubular e já com bastantes macrófagos no interstício, como vimos na primeira imagem. Aqui uma área também com bastantes macrófagos espumosos no interstício. Os vasos aparentemente estavam bem. A imunofluorescência foi negativa, portanto, tudo o que era imunoglobulinas, cadeias leves e complementos não marcaram, quer nos glomérulos, quer nos restantes compartimentos, e, portanto, avançámos para a microscopia eletrónica. E a microscopia eletrónica, o que veio demonstrar era que, em primeiro lugar, que havia um esbatimento difuso dos pedicelos, portanto, nós temos aqui à esquerda uma ança capilar, aqui ao centro outra, aqui um espaço mesangial que não tinha depósitos, nem proliferação, e, portanto, aqui no espaço urinário vemos este esbatimento difuso dos pedicelos, portanto, não vemos em nenhum lado uma área de pedicelos preservados, portanto, estavam sempre esta fusão dos pedicelos. E depois o que de facto salta à vista também é esta membrana basal glomerular que está bastante irregular. Portanto, aqui uma área muito espessada, com estas áreas mais claras e estes feixezinhos, portanto, aqui estas ramificações da membrana basal, e aqui uma área de membrana basal mais fina, portanto, tinha uma espessura irregular, com este aspecto ramificado. Uma maior ampliação, temos um endotélio deste lado, um endotélio fenestrado, uma membrana basal muito irregular, com este aspecto ramificado e laminado, e a fusão difusa dos pedicelos. Aqui novamente esta imagem, desta ramificação da membrana basal. Portanto, em resumo, temos um rapaz de 18 anos com uma insuficiência renal crónica e um síndrome nefrótico, uma história familiar positiva, porque tinha um irmão também já com proteinúria, e uma biópsia com um padrão de glomerulosclerose focal e segmentar, já com muita fibrose, uma fluorescência negativa e uma microscopia eletrónica com estas alterações da membrana basal. Espessura irregular, ramificada e laminada, com fusão difusa dos pedicelos. Portanto, isto permite-nos fazer o diagnóstico de um síndrome de Alport. Ora, o que é um síndrome de Alport? O síndrome de Alport é uma doença genética hereditária que vai ocorrer quando há mutações na proteína do colagênio 4 e tem vários tipos de transmissão.
A mais frequente é ligada ao X, em que temos uma mutação na cadeia alfa 5. Temos também formas de transmissão autossómica recessiva e dominante, com mutações no colagênio na cadeia alfa 3 e cadeia alfa 4. Portanto, o colagênio 4 é a proteína fundamental para a membrana basal, portanto, é a proteína mais abundante do nosso organismo, e qualquer mutação que ocorra ao nível de uma cadeia alfa vai levar, portanto, ao defeito desta proteína. Portanto, o colagênio 4 é considerado um heterotrímero, ou seja, são 3 cadeias alfa que se dispõem de forma helicoidal entre elas, e basta uma destas cadeias alfa estar mutada para, portanto, como já disse, toda a proteína ficar defeituosa. O colagênio 4 pode ser constituído por qualquer uma destas 6 cadeias alfa, e a sua distribuição é que vai levar então ao aparecimento das lesões. Portanto, se for a cadeia alfa 1 e alfa 2, ela tem uma distribuição mais generalizada no nosso organismo, mas como vimos no síndrome de Alport, as mutações ocorrem ao nível da cadeia alfa 3, alfa 4 e alfa 5. E estas só se encontram no rim, nomeadamente do glomérulo e túbulo contornado distal, no ouvido interno, no olho e no pulmão. E é por isso que os doentes com síndrome de Alport vão ter alterações e manifestações clínicas nestes órgãos, nomeadamente no rim, em que começam por ter hematúria, podem, portanto, depois progredirem para uma proteinúria que pode chegar a ser síndrome nefrótico, e que a longo prazo vão desencadear, portanto, uma insuficiência renal crónica. Ao nível do ouvido interno, portanto, vai levar a um déficit de surdez neurosensorial, e depois também podemos ter então retinopatias, alterações oculares. Ao nível do rim, portanto, é importante esclarecermos que na fase embrionária o glomérulo é constituído por um colagênio de tipo embrionário, ou seja, é constituído por cadeias alfa 1 e alfa 2. No entanto, à medida que o glomérulo vai sofrendo um processo de maturação, estas cadeias de colagênio vão adquirir um fenótipo adulto, que, portanto, o podócito vai produzir a cadeia alfa, portanto, o colagênio 4, com estas cadeias alfa 3, alfa 4 e alfa 5, que vão conferir maior resistência e estabilidade para fazer um filtrado glomerular, portanto, adequado. Nos doentes com síndrome de Alport, portanto, o que vai acontecer é que estas cadeias de colagênio de tipo de fenótipo adulto não vão ser produzidas e, portanto, ele vai manter um fenótipo de tipo embrionário, portanto, mais instável, e que vai permitir, ao longo do tempo, primeiro a passagem de eritrocitos e depois a passagem de proteinúria, portanto, com todas as outras consequências colaterais a que estão associadas, nomeadamente as alterações do citoesqueleto do pedicelo, que vai levar então à fusão dos pedicelos e, portanto, é um efeito, um feedback, é um ciclo vicioso que depois vai culminar então com todas as consequências, síndrome nefrótico, doença renal crónica. Para chegarmos ao diagnóstico de um síndrome de Alport, podemos fazer ou uma biópsia cutânea, ou então podemos avançar para uma biópsia renal, que pode ser por fluorescência ou por microscopia eletrónica, ou então podemos fazer também testes genéticos. Na biópsia cutânea vamos fazer por imunofluorescência a pesquisa da cadeia alfa 5, e, portanto, num doente com síndrome de Alport ligado ao X, esta cadeia alfa 5 não vai ser produzida e, portanto, a transição entre a epiderme e a derme vai ser negativa para este marcador. Ao contrário de uma pessoa normal, em que vemos bem delineada aqui a tal cadeia alfa 5. Podemos também, como já vos disse, fazer uma biópsia renal, e na biópsia renal, ou por fluorescência ou por microscopia eletrónica, podemos chegar ao diagnóstico de um Alport. Por fluorescência, vai-nos permitir até fazer a distinção entre um síndrome de Alport ligado ao X ou autossómico recessivo, dependendo das cadeias que estão ou não mutadas. E na microscopia eletrónica, se virmos as alterações características que já vimos na nossa biópsia. Inicialmente, o fenótipo é de uma doença de membrana fina, portanto, as membranas basais estão difusamente finas, e que depois, com a progressão da doença, vão levar então àqueles aspectos característicos que vimos no nosso caso. Mais uma vez, foi o que vimos aqui. Novamente, uma membrana basal de espessura irregular, com este aspecto heterogéneo, com estas ramificações e laminações da membrana basal, bem como a fusão difusa dos pedicelos. Quanto à terapêutica, não existe nenhum tratamento dirigido. O que habitualmente se faz com estes doentes é tentar atrasar a progressão da doença com uma terapêutica com IECAs ou ARAs para reduzir a proteinúria. Estes doentes são candidatos a transplante. Esta doença não recidiva no transplante
e tem habitualmente uma boa sobrevida. Em 5% dos casos é que pode haver o aparecimento de uma glomeruloneferite com anticorpos antimembrana basal que se vão formar contra este novo enxerto, portanto contra a cadeia alfa-3 que o doente inicialmente não tinha produzido e que agora tem no enxerto a cadeia alfa-3 do colagênio 4. Portanto, vai desenvolver uma glomeruloneferite crescêntica com anticorpos antimembrana basal. Portanto, era tudo o que eu vos tinha para trazer deste caso. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, estamos sempre disponíveis e até uma próxima.